Olá, neste último vídeo do primeiro módulo, vamos conhecer uma característica bem interessante, que é a rosca. A configuração de rosca plástica permite não só a montagem, mas também o seu uso para transporte, movimentação ou até aplicações especiais. Vai ver alguns exemplos em primeiro lugar. Aqui nós temos diversos tipos de parafusos plásticos, que têm o seu formato de hélice, seu diâmetro, configuração, todo ele definido por tabelas ou normas específicas, e também diversos tipos de rosca para aplicações específicas. Então, no primeiro grupo, nós temos roscas que estão calibradas ou muitas vezes para substituir um componente metálico por um componente plástico, e no segundo, nós temos roscas que têm um uso ou a sua definição ah, configurando a geometria da peça. Neste caso aqui, nós temos uma natureza de projeto até interessante, porque a gente não pode utilizar especificamente as mesmas configurações de uma rosca metálica numa rosca plástica devido à natureza do material. Então a gente tem que fazer adaptações sem interferir no uso do produto, sem impedir que ele seja continuamente aplicado para a montagem. Em geral, nós vamos ter roscas. As roscas não podem ter os seus filetes atingindo a parte final da raiz da rosca, do eixo. Elas, em geral, terminam com uma certa distância aqui. A gente está apresentando, nesse caso aqui, 0,8 milímetros de distância entre o fim da rosca e o fim da peça. Além disso, ela tem, em geral, um arredondamento, né, um tratamento desse ponto aqui para garantir que não vai ter uma quebra e essa quebra vai se propagando ao longo da rosca. Isso vai reduzindo a vida útil ou até a montagem, já que eu tenho que facilitar também o deslizamento, a entrada dessa rosca aqui dentro da casa da porca. Outra possibilidade, sempre que eu tenho roscas, tanto externas quanto internas, eu vou levar em consideração que eu vou separar então essa distância de 0,8 na parte superior, mas também na parte inferior. Em ambos os casos, a gente evita colocar roscas nesses pontos aqui, não só porque são muito difíceis de manufaturar o molde que vai conformar essa rosca, mas principalmente porque isso vai reduzir a qualidade desse tipo de característica. Então pode reduzir a vida útil do produto, do componente, porque a rosca não deveria vir até o final aqui, tá? Levando tensões exatamente para a região que a gente gostaria de evitar. Que são as zonas de transição aqui entre a parte principal da peça e essa rosca em 90 graus aqui. Isso vale para as roscas externas e para as roscas internas da mesma forma. Então observem que eu tenho roscas na parte central, minha peça, porém as duas laterais servem inclusive para dar alinhamento ao meu parafuso que eu vou colocar aqui, meu elemento que eu vou colocar aqui rosqueado, para garantir que eles realmente entrem na rosca. O maior problema de uma rosca plástica em relação a um componente metálico é que o componente metálico tem uma dureza autossuficiente para que, se ele entrar desalinhado, ele vai conseguir comer a rosca plástica, deformar ela de forma não reversível, e essa deformação aqui pode inviabilizar o uso do produto. Então a gente vai sempre garantir aqui algum alinhamento para facilitar primeiro o direcionamento da montagem e depois de direcionamento, aí sim a gente vai fazer então o rosqueamento. Sempre que eu tiver esse tipo de componente aqui, com uma rosca moldada, né? A parte talvez mais difícil é como é que eu vou moldar ele. Então, o molde, eu tenho no molde uma rosca, tá? E nesse caso aqui, se eu tenho uma rosca interna, né? Desculpa, na peça, eu tenho na peça uma rosca interna, então o molde vai ter algum tipo de gaveta, algo que vai fazer a rotação desse. Retornou aqui minha câmera? Vai fazer a rotação para tirar esse inserto, né? Essa gaveta de dentro da peça plástica e ela vai ser desroscada para garantir que eu vou manter aqui o meu tipo de hélice específico para essa peça. Quando eu tenho uma rosca externa, em vez de eu utilizar mais um complicador no meu sistema de montagem, que é o caso da gaveta, eu posso ter simplesmente duas metades, cada metade apresentando metade da minha configuração geométrica aqui, e eu vou ter minha linha de partição no centro dessa peça. Se a moldagem é feita com qualidade, com um bom acabamento, esse tipo de linha de partição aqui, que pode eventualmente ficar com uma rebarba, não vai ser suficiente para evitar que um rosqueamento ocorra aqui quando eu botar uma porca nesse caso, eu não faço uma montagem. Então, a própria configuração de rosca vai eliminar essa rebarba, caso ela venha a existir durante uma montagem. Então,
custo bem menor, bem reduzido, enquanto eu tenho um custo maior pelo dificultador de construção. Então, inclusive a construção desse tipo de rosca aqui, ela não é tão complexa de usinar, porque a gente utiliza certos sistemas para fazer esse tipo de rosca, mas a criação de mais uma área móvel dentro do molde aumenta consideravelmente o seu custo. Que tipos de rosca nós temos em peças plásticas? Nós podemos chamar a rosca padrão ou trapezoidal, uma principal rosca encontrada, porém ela apresenta algum problema. Em especial, o que a gente quer evitar em uma rosca plástica é que nós temos cantos vivos, já que o material vai tentar fluir para preencher esse canto aqui, ele pode se tocar aqui e deixar uma região com ar preso, com bolha. Então ele pode não formar bem essa configuração. O sistema chamado padrão ou trapezoidal reduz significativamente esse tipo de defeito, apesar que roscas quadradas são possíveis, exigem um certo preparo especial de material e molde, tem uma temperatura específica para isso acontecer, mas é uma rosca que é possível ser realizada, mas sempre que eu puder evitar essa rosca, eu vou evitar. Roscas isométricas também são problemáticas, já que eu tenho uma configuração de preenchimento do material aqui, pode acabar deixando o ar preso, e aqui eu tenho dificuldade de fazer uma saída de ar nesses cantos aqui, né, em qualquer tipo de saída de ar aqui, ela pode ser difícil, então dependendo do tipo de rosca, do comprimento dela, da altura desse filete aqui, eu posso ter dificuldade de fazer essa moldagem. Também evito se utilizar uma rosca isométrica. Roscas redondas, perdão, roscas redondas são uma das mais usadas em materiais plásticos, né, então padrão, redonda ou rosca Acme são as mais comuns, elas têm uma facilidade em termos de preenchimento. Roscas em V eu vou evitar, assim como a isométrica e a quadrada. Eu sempre vou pensar não só na facilidade de montagem, na durabilidade dela, perdão, cada uma delas tem uma facilidade de montagem, uma facilidade de configuração, uma exigência específica de engenharia, tipo de rosca, de tensões que ela apresenta, mas também principalmente na execução da produção do componente. Aqui a gente pode ver então essas roscas em ação. Eu vou sempre evitar ter. Então, a gente pode ver aqui essas duas roscas, né? Na verdade, uma rosca em um parafuso interagindo. Quando eu começo a rosquear, então eu tenho tensões aplicadas nesse sentido e nesse sentido. E esses dentes aqui vão tentar ser dobrados. Isso aqui a gente pode ver então que a gente está com uma rosca isométrica. O que eu obtenho então? Neste ponto aqui, então, se eu estou fazendo uma tração para este sentido, nesse sentido, a maior parte da deformação acontece nesta região aqui, já que eu estou transferindo as tensões. Observem que eu tenho uma área de toque aqui nessas paredes, e aqui ó, eu não tenho praticamente nenhuma resistência aqui nessa área, né? Ela não tem muito contato, por isso que a gente não utiliza a parte final. A gente mata a rosca por aqui. Observem que quando eu faço essa tração aqui durante um parafusamento, olha só, tem quase um dobramento aqui desse ponto e provavelmente vai quebrar isso aqui. Então, eu já evito fazer isso, né? A gente elimina a rosca antes. Da mesma forma é feito desse lado aqui, porém, como eu tenho essa parte aqui um pouco mais fina, toda a tensão que está sendo aplicada vai ser aplicada nessa região aqui. Qual é o problema? Se eu forçar esse conjunto nesse sentido, é bem provável que minha rosca, então eu tenho uma rosca externa, por cima dele eu tenho uma rosca interna. Quando eu aplicar aqui alguma força lateral, eu tenho muita tensão sendo gerada nesta área aqui. Eu vou ver que a área que está tendo toda a dissipação de tensão nas duas peças é exatamente essa. Então eu vou evitar sempre propagar essa rosca aqui. Eu posso provavelmente aumentar essa área para ter uma área maior de dissipação de tensões. Não vou fazer um ponto único, perdão, um ponto único mais fino. Eu vou tentar sempre aumentar essa área aqui para aumentar a região das tensões, aumentar a área de dissipação de tensão. E da mesma forma, não vou fazer uma rosca até o final, porque ela vai provavelmente ser quebrada durante a montagem. Então aqui eu já apresento um final aqui mais sutil. Sempre que eu puder, vou tentar engrossar essa região aqui. Então, no caso de uma rosca externa, se eu puder fazer aqui algum tipo de raio para aumentar essa região aqui,
para evitar que nesse canto vivo eu tenha uma rachadura durante uma montagem de uma rosca, melhor. Então sempre que eu tiver, não vou poder fazer nervura, já que isso vai afetar diretamente a minha rosca, mas se eu puder aumentar meu raio aqui, nesses dois cantos, muito melhor a minha montagem. Então, com isso, concluímos este vídeo e também concluímos nosso módulo 1.